geralmente nós fazemos um esforço muito grande de deixar o que há de melhor de nós para os nossos filhos, os nossos netos. A gente trabalha muito, sempre na expectativa de que a vida dos filhos e dos netos, que elas possam ser melhores. No entanto, quando a gente pensa a perspectiva do país, da nossa casa comum, parece que isso não é levado em conta. Porque, como dizem os africanos, nós não deixamos a terra de herança para os nossos filhos e os nossos netos. Nós tomamos emprestado deles. E é melhor que a gente entregue nas mesmas condições ou em melhores condições. E a cada dia é como se a gente estivesse deixando aquilo que nós tomamos emprestado em piores condições, com menos nascentes, com menos espécie de animais e plantas, com menos ar puro, com menos terra fértil. Então é com um profundo sentimento de responsabilidade e com o imperativo ético de que é fundamental manter essa aliança entre gerações. A vida só é vida, como diz a Hannah Arendt, porque ela é sucessiva. Se a gente interrompe as condições que possibilitam a sucessividade da vida, e a sucessividade da vida está nos nossos filhos e netos, então nós estamos rompendo o laço social que os humanos têm uns com os outros, tanto com a tradição, com os seus antepassados, quanto com a mudança, que é com o futuro, as gerações que ainda virão. Infelizmente, o Brasil, que teria condições de chegar em Paris assumindo uma posição de liderança, vai chegar numa situação bastante refratária. O desmatamento voltou a crescer e é possível que isso continue em 2015. Nós tivemos um aumento de emissão pelo uso da terra, no setor de energia a mesma coisa, e as medidas que foram tomadas em relação à indústria são insignificantes, e o plano ABC, que é um plano muito importante, infelizmente, a sua implementação ainda é muito baixa e a escala que ele precisa ter ainda está muito aquém do que precisa ser feito para resolver o problema das emissões pelo uso da terra. Então, infelizmente, o Brasil, que já teve uma ação proativa em Copenhague, que foi capaz de criar o mecanismo de desenvolvimento limpo e ter uma ação de liderança, no meu entendimento, agora está com uma ação que é mais do que reativa. É uma postura, eu diria mesmo, refratária e beirando ao retrocesso. Obviamente que ainda não sabemos quais são os compromissos que o Brasil irá assumir, não é? Porque vários países já apresentaram os seus compromissos, os Estados Unidos, a China, a União Europeia, mas como o Brasil ainda não fez isso, fica até difícil esse esforço de liderar pelo exemplo, porque não basta ter palavras. Nesse momento, na necessidade de redução das emissões, cada um vai ter que botar o quanto, e esse quanto tem que fechar a conta, para não ultrapassarmos os 2 graus. O Brasil tem todas as condições de liderar um processo. Nós fizemos o plano de combate ao desmatamento, nós podemos fazer um esforço para aumentar cada vez mais as fontes renováveis e seguras de energia na nossa matriz energética, nós podemos zerar desmatamento, nós temos todas as condições para ser um país em desenvolvimento que pode liderar pelo exemplo e quebrar paradigmas, coisa que ainda não estamos fazendo. Quais são os valores morais, quais são os valores éticos, culturais, civilizatórios que devem ser encaminhados para os negociadores, para as lideranças políticas, para que a gente possa sair de lá com o acordo necessário para resolver o dilema que está posto para a humanidade, que é exatamente uma guerra entre vencedores e perdedores. Quem vai continuar existindo e quem vai desaparecer? Porque a elevação dos oceanos pode fazer com que desapareçam territórios, culturas e povos, não é? As modificações que estão acontecendo nas florestas, a mesma coisa, o empobrecimento, sobretudo, e as dificuldades para os mais pobres. Há um imperativo ético que tem que estar presente, dizendo o seguinte: boa parte dos problemas já tem respostas técnicas, que é necessário o compromisso ético de colocar essa técnica a serviço de não permitir
com que a humanidade seja vista como aqueles que são de primeira classe e os que são de segunda classe.